Vamos para a 2. Bem, eu preciso fechar um negócio aqui no meu quarto, isso vai demorar menos de 30 segundos. Enquanto isso, vai lendo a questão 2, tá bom? Ah, Muito bem. E aí, já tens alguma ideia sobre a questão 2.1 ou nada? sim, acho que é bem. Não, Acho que é não AB. falei. Será que estou errado? Será que estou certo? Tudo é AB, tudo é AB. Por que tu achas que é AB? Porque eu acho que a força gravítica não é sempre, é constante. Portanto, a Hum, força gravítica não vai ser alterada. Portanto, Bem, a força gravítica, de fato, não é alterada, ela é uma força constante. Ela é o que a gente chama na física de força conservativa. Mas vamos ler o enunciado aqui e conversar um pouco, mas já te dando um spoiler, sua resposta está certa. Na recriação da experiência de Galileu foi utilizado um plano inclinado de comprimento L que está esquematizado na figura 1. Em 2 dos ensaios realizados, a esfera foi largada em duas posições diferentes a B, tendo-se medido o tempo que a esfera demorou a atingir a posição C. O trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera desde a posição onde é largada até a posição C depende, não depende, não depende. Depende da posição inicial? O trabalho depende da posição inicial? Sim, depende, porque o trabalho é força vezes deslocamento, né? Resumidamente, certo? Então vai depender se depende saiu da do A ou posição se saiu do inicial B. e da final. Portanto, Porque o depende. comprimento do deslocamento é maior, certo? Ou menor, dependendo da posição. E porque, pronto, Uhum. e porque o deslocamento depende da posição inicial. Sim. E não depende da Aí, intensidade né? resultante das forças de atrito, né? Porque nós estamos a falar da força gravítica, não da força de atrito. Quando tu estás a Exato, calcular o trabalho de uma força, tu se preocupa só com aquela força em específico, ok? exato. Claro Sim, que foi por aí que eu pensei. em determinadas situações é bem razoável nós utilizarmos uma força para encontrar o valor de outra força, né? A gente faz isso o Sim, tempo sim. todo na segunda lei de Newton, percebe? Então está bem, certinho. Vamos para 2. Considere TA e TB são os tempos de esfera, demora atingir a posição C quando largada as posições AB, respectivamente. Determine o quociente destes tempos. Consegues fazer um problema desse? Esse aí é o que eu tenho dúvida, porque eu tenho que usar as equações de movimento, não é? Aí tenho que usar Exatamente. As só que, equações lá desse está, limite. foi logo que eu disse que equações de cinemática eu tinha alguma dúvida e já não me lembrava assim também. É mais ou menos que era x igual a x0, que é a coisa inicial, depois acho que é vezes at ao quadrado, ou coisa assim. É, né? Já não me lembro Ah, bem. sim, sim. Tu estás a falar da equação que aqui no Brasil a gente chama de sorvetão. Mas S. não convém ser. Olha só por que que é sorvetão. Porque tem o sorvete e tem o sorvetão. Esse aqui é o sorvetão porque Ah, tem sorvetão, quadrado. entendi. Entendi. Isso, sorvetão. Sorvetão. Ok. Então tu não te Faz esqueces sentido. mais agora. Se não É, tivesses agora, aceleração, a partir de agora, sorvetão vai ficar para sempre. exato. E agora, se tu não tivesses aceleração, se fosse um movimento retilíneo uniforme, seria só o sorvete, beleza? Então tem o Sim. Mas sorvete eu e acho o que eu. sorvetão. Pode voltar ao início. Só- Ah, tu queres só voltar à para- questão? Sim, sim, só para eu verificar. Tu podes deixar ela E aberta aí, né? depois, Acho que ajuda. e para cima. E- eu tenho lá aberto aqui, espera. Então pode deixar, vou pôr aqui no outro monitor. Eu acho que ajuda um pouco. Com licença. Sim, 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 claro, foi Tu só. tens como ficar um pouco mais perto do microfone, porque tá um pouco distante tua Vou voz. tentar aumentar o microfone. Pode ser um pouco perto. Se isto
problema é que eu acho que, por exemplo, assim está a ouvir a ventoinha. Não, não estou a ouvir absolutamente nada. Não consigo ouvir nada. De ventoinha, não. Só tua voz mesmo. Mas está-me a ouvir bem, está-me a ouvir mal. Não, muito bem. Muito bem. Então, eu não sei, Então, tentar aumentar. É porque eu não consigo aumentar aqui. bem, a gente lida com isso, não te preocupes. Então, o que eu estava Mas eu falando. futuramente, nas próximas aulas, desculpa, eu tenho um bom microfone, eu não sei porque ele hoje estava desconectado e eu não estou, e ele tem uma sensibilidade, tem uma grande sensibilidade. Então, se eu não conectar através de um programa específico, aí ia estar a ouvir a ventoinha, mesmo com as cenas dele. Portanto, sempre eu estou a usar isto. Muito bem. Então, continuando. A questão agora é tu encontrares os tempos, né? Com aquela equação, justamente porque nós estamos a falar de movimento acelerado, uma vez que tem a gravidade, né? Agindo como aceleração da gravidade, né? Muito bem. A questão é que tu podes deixar esse problema completamente algébrico. Porque o que vai mudar de uma conta para outra, né? O que vai mudar é que uma começa no A e a outra começa no B, certo? Portanto, podemos igualar. Sim, tem muitas coisas iguais aqui, né? Exato. Velocidade inicial é zero nos dois casos, né? O que muda é a posição inicial, ou o deslocamento como um todo. Porque num deslocamento vai ser L, né? No caso do ponto A, vai ser L. E Sim. no caso do ponto B, vai ser L menos um quarto, percebes? Vai ser 3 quartos dele, sim. Ah, O sim, deslocamento sim, de sim, B é exatamente. 3 quartos dele. Ela aqui Vamos quer ver. dizer o quê? Oi, É desculpa, só. não percebi. Ele quer dizer o quê? É o comprimento da barra toda. Mas, tipo, não é especificamente nada, é só uma letra que eles usaram, não quer dizer Justamente, mesmo uma o letra que eles comprimento. usaram, mas tu vai Ok, perceber ok, que tu não precisas desse valor, percebe? Ó, vamos sim. pensar. S menos S0 pode ser entendido como deslocamento, que é o que nós estamos interessados aqui. V0t mais AT quadrado sobre 2. Agora, delta S. A velocidade ah, inicial pode ir já. Aliás, a posição inicial já foi o cara a dizer. sim, daí o que acontece? O delta S é o L, o V0 é zero. A Vezes 0 é aceleração, 0, portanto fica 0. Já só isso. fica o AT ao quadrado a dividir por 2. Esse, no caso, eu vou chamar de TA, porque nós estamos a falar do ponto A, certo? Ok, 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 ok. Sim, claro. Muito bem. Então, dá até para tirar esse termo. Do ponto A vai ficar só isso, certo? Ok, certo. Agora, do ponto B, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que o Vamos ter deslocamento A, todo é isso aqui, certo? Um uh, quarto de L, melhor dizendo. sim, ou 3 quartos de opto. Isso, ou 3/4, pronto. Dá para pensar dessa forma. Sim, sim. É igual. Assim é só mais completo, fica Isso. passo a passo todo. A aceleração é a mesma coisa, ok? Sim, Então, o que é que tu exato. tens aqui? E lembrando que nós Temos que estamos aqui a cortar a falar do ponto aceleração, B. igualamos, Não, na igualamos, realidade cortamos a não, aceleração. né? Não perceba que tu não precisa achar aceleração. Por isso que eu até deixei aceleração e não coloquei, por exemplo, mg seno do ângulo. Não precisa, porque o que nós estamos a querer achar é a razão entre os tempos, certo? Certo, certo. Note, né? Ele pede aqui a razão entre os tempos. Sim. Então é dividir um pelo outro, né? Exatamente. A razão? Já pode dividir um É, pelo outro. ok. Daí o que que vai acontecer nessa divisão? Vai Já cortar, cortas vai cortar aqui, 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 né? e vai ficar só TA ao quadrado, TB, e depois fazemos a raiz quadrada e Isso. finalizamos. Já sei. Só isso. Percebeu a ideia? Percebi, percebi. Aí tu podes inverter Agora a seguir ali. faço a raiz quadrada, né? Faço a Isso. Do raiz quadrada 4 do diâmetro. terços a isso. Ok, Ok? ok, certíssimo. Então tá bom. Pois pronto. Então, feito mais uma questão. Mais Muito bem.
Deixa eu abrir aqui. Próxima. Próxima. E aí, tu não tinhas conseguido fazer porque tu não conhecias a equação do sorvetão, Não me é isso? lembrava bem da equação, sim. E depois também não estive a procurar, estava com pouco tempo, tive que ir. Porque eu faço Muay Thai também, trabalho e pronto. Tens tempo, Não claro, tive claro. tempo. Sim. Então, acabo que Bem, não ter tempo e deixei ela para fazer. eu sempre digo aos meus alunos que é importante tentar fazer as questões antes da explicação, porque realmente ajuda bastante na hora de decorar, de aprender, né, de fato. Eu vou mostrar as questões aqui para ti, mas se tu não tivesses visto antes ou não colocar em Eu vi todas, prática, eu vi todas, não fiz todas, e houve várias que eu não tentei fazer. tá, ok. Então, Essa eu fiz também e consegui fazer. conseguiu eh, fazer ela inteira? sim, o volume da Olha, água escoada eu fiz, portanto, o volume inicial, menos o volume final, e deu-me 4 centímetros cúbicos. pois pronto. Isso aqui é mais É química, né? isso, né? Sim, é isso. Ali, mas passamos o. Essa aí. Quer Essa dizer a aí também consegui 3.2, fazer, então. a 3.2 tive alguma dificuldade, a 3.2. Não, 3.2 é só informação, né? Exato. Um, e a 3.2.1 já não me lembro onde é que eu tenho isto. Cara, eu mandei-lhe a foto daqueles revistas. É porque eu sou muito assim. Sem pressa. Infelizmente eu não consigo ter. Como é que eu ia dizer? O meu grande problema, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa com boas notas, mas o meu grande problema é a letra e é muitas vezes tipo eu erro e depois rabisco aquilo tudo, está a ver? Pronto. É um bocado. No exame nacional tu sabe que eles Não gostam posso que fazer explique isso. bem, né? Não pode fazer isso. Explico bem, texto direitinho, eu sei, eu tenho que treinar bastante isso. É mais outra, Sim. tenho que treinar, especialmente. Eles são bem Pronto, chatos para isso. pronto, eu fui buscar, fui à tabela periódica lá em cima para ver o coisa da água e, e para calcular o. Eu resumindo, considero que a bureta deveria aproximadamente 6 centímetros de água em cada segundo, na massa líquida da água dos calices na realidade de ensaios é 1 grama por centímetro cúbico. Qualquer quantas marcas de água aproximadamente convertidas pela bureta em cada segundo. Portanto, uh, teria de fazer, acho que era, portanto, se é 6, mas tem que usar o número de advogado, acho eu, né? Claro, não era 1,6, espera, deixa-me ver a tabela. A tabela está ao contrário aqui. Esses sons estranhos que tu fizesse significa que tu estás a tentar a fazer a conta? Na foto, na foto eu acho que eu cheguei a acabar. Sendo bem sincera, a tua foto eu só vi Não consigo rabiscos, mas perceber se tu nada. conseguiu a fazer, se tu conseguisse fazer, tá Imagina, ótimo. Se tu sabes fazer, tá ótimo, né? eu cheguei à conclusão que era a D. Pronto. E o que eu Chegasse à calculei conclusão foi que a resposta da 3.2.1 era B. D de D, bola? D de dado. dado? Não, D, Ok. dado, exato. É sim. Pronto. E O o que eu número. fiz foi o número de mols primeiro, Aham. foi dividir 1,6, que é o que verte da bureta, pronto, por segundo, Sim. a dividir por 18, 2 gramas por mol. 18,02, né? Uhum. Sim, eu pus só 18, não sei, Tá bom. devia ter posto 2, se calhar no exame Hum, se podem pedir. Eh, e depois deu-me mais ou menos tipo 0,0889 e depois o número de moléculas fiz o 0,0889 um, vezes número o de número Vepers. de advogado. Sim, 6,02 vezes 10 a 23, né? Exato. Deu.
deu-me aproximadamente 5,35 vezes 10 elevado a 22 e o que estava mais correto era o D. Pois pronto. Apesar de, apesar de que pronto, deu 5,35. Muito bem. Então, vamos para a próxima. 3.22. Na Esta aqui tabela tive seguinte. imensa dificuldade. Especialmente porque eu agora estou com a minha calculadora e a minha calculadora só funciona enquanto está a carregar. Tenho que arranjar a Nossa, calculadora. tu precisa resolver isso pro exame. Eu sei. Mas assim, as contas do. Normalmente, né? As contas aqui da prova de física, tu não precisas muito da calculadora, só que aqui ele está a pedir a construção do gráfico, né? Pois eu percebo. E precisa da reta. E do declive, Sim. e não sei o quê. Preciso construir uma reta que eu lembro. Acho eu que eu me lembro dessa pergunta. Agora, onde é que eu tenho a calculadora? Um segundo. Devia ter ido buscar isto tudo antes, só como eu acabei de chegar no. hum, É porque essa é outra dificuldade que eu tenho é fazer, já não me lembro como é que se faz essas coisas na calculadora. Ah, enfim, daí eu já não sei. Mas normalmente as calculadoras elas têm uma opção Diferentes maneiras. de colocar gráfico, né? É, pá, não sei a calculadora. Muito bem. Então, bem, o que que acontece aqui, né? Bem, não vamos perder tempo, eu não sei onde é que está a calculadora. Aqui dá para fazer coisa sem, né? Dá para Sim, fazer sim, coisa mas sem. Por exemplo, nós nós estamos a ver aqui que, de certa forma, tem uma aceleração, né? É o que ele está pedindo, determine a aceleração da esfera. Então, como é que a gente pode obter isso, né? Porque isso aqui é uma não questão de faço a mínima física, né? ideia. Isso aqui é uma questão de física. Sim. Então, a gente só precisa pensar o seguinte aqui, que no movimento retilíneo, né? Que é o que está acontecendo, a velocidade aumenta proporcionalmente com o tempo, né? Sim. Então a aceleração tem que ser. Então, de novo, é sorvetão e a velocidade inicial é zero, portanto, Sim. a gente consegue escrever. Tu estás com o enunciado aí, né? Eu não quero ficar abrindo aqui, que eu tô com ele aberto Sim, na sim, minha sim, tela. sim, já tenho aqui no outro Tu ecrã. vai ter Tenho que a dois. distância dessa, acho que é 3.2, né? Negócio assim. É Eh, 1 de A, V sobre 1,6. a Ao distância é quadrado. 3. Ah, não, a coisa da pergunta, ok, sim. Tu não precisa disso agora, tá? Sim. O que importa é 1,2 vezes saber A. que o volume aqui é vertido pela sabureta no intervalo de tempo é V igual a 1,6T, certo? Então, o Certo. que que acontece? Se o volume, né, se o V é igual a 1,6T, então a hora que eu vou encontrar o T é só deixar Então, V mas eu sobre 1,6. não estou a perceber. Por que que não está a A perceber, cara? distância, não estou a perceber nada. Tá, tu leu o Eh, enunciado? eu li o inicial. Agora, nós estamos a calcular a distância. Não. Calma. Tu tá muito apressado. A gente tá fazendo a coisa aos poucos. Primeiro a gente tem que encontrar uma expressão da variação do T, do D, ok? Em função do V ao quadrado, onde esse V ao quadrado está relacionado com o tempo. Daí a gente vai conseguir construir um gráfico aí sim de D em função de V ao quadrado. Então tá longe de terminar o problema. Eu só estava lidando ali com Sim, sim. algumas equações primeiro. O que eu estava a dizer é o Ok, seguinte: nós temos um movimento acelerado aqui. ok. Por isso que eu coloquei a equação do sorvetão. Só que no lugar do ΔS eu coloquei D, e no lugar do tempo eu coloquei isso. O que é isso? Isso aqui saiu dessa expressão que o enunciado cita ali sobre o volume, ok? Sim, Ele cita que o volume, né,
que foi vertido pela bureta, que é do que se trata o problema ali, num intervalo de tempo que eu ainda não conheço, genérico, ele é Sim, 1,6 T. Esse volume está em centímetros cúbicos e o T em segundos. Isso está no enunciado, entendeu? Isso aqui está no enunciado, sim, basicamente. Daí a questão é o seguinte: como eu quero encontrar alguma coisa associada a deslocamento, né, distância, etc., eu sei que eu vou ter que utilizar a equação de sorvetão. Só que eu não tenho informações de tempo diretas. Eu tenho as informações de tempo associadas ao volume, ok? Então, por isso que certo. eu isolei o tempo em função do volume aqui. Eu passei o 1,6 para o outro lado. E ficou tempo igual a volume a dividir por 1,6, ok? Tipo, nós sabemos que 1.6 é 1 por segundo. É a quantidade que É, sai da bureta por segundo. esse 1,6 tu até utilizasse lá, exatamente. Aquelas gramas lá, certo? Sim, até aí Certo. tudo está percebido. Agora ali embaixo, aquilo é um delta, né? É que eu não consigo dizer bem. É o Tá, delta. sim. O D é o delta. Aqui é o sorvetão. Então, delta S igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Só que o V0 é zero. Então, esse termo já desapareceu. Sim, esse desapareceu. Bem, Daí, o 1 agora meio A tá aqui. o meio está aí e o tempo é o outro. Ok, percebi. Exato. E o Pronto, tempo é aquilo que a gente obteve na expressão anterior, percebe? entendi. Isso. O sol. Pronto. Agora a gente Deixa pode eu continuar. ver. Agora, veja, né? Nós temos, então, de certa forma, que o D ele varia linearmente com o V ao quadrado. Então, se eu for fazer um gráfico de D aqui, o eixo das ordenadas, e o V quadrado nas abscissas, eu vou ter uma reta, Certo, ok? Isso. Por quê? Porque é o que eu percebo pelo formato da equação. É uma reta ainda que passa pela origem, por sinal. Por quê? Qual é a equação de uma reta que a gente aprende lá no secundário, ou no mesmo no primário? É AX mais B, onde o A é o declive e o B é a interseção, certo? certo. Isso. Então, como é que essa equação de cima virou um AX mais B? Bem, observando que o Y Eu acho que é o o D, declive, o A é todo mundo que não é o V quadrado. Então, o declive vai ser todo mundo que não é o do V quadrado. Então, posso deixar assim A sobre 2 vezes 1 meio ao quadrado, 1,6 ao quadrado. Ok? Isso aqui é isso. Este é tudo este. As letras são iguais, mas foi só uma questão de coincidência. sim, sim, sim. E o V ao quadrado seria o X. Ah, mas ele está ao quadrado, não importa. Sim, X sim. é V ao quadrado. Ok? Se eu for trabalhar com o V ao quadrado, então eu estou falando de uma relação linear. Ah, mas se eu quisesse fazer um gráfico de D por V, daí não seria linear, seria uma parábola. Mas se eu quero construir uma reta, ok? Que pelo que eu entendi é o que o enunciado pede, então eu vou ter que deixar em função de V ao quadrado. E no caso, B é zero. Não tem B, ok? Porque não tem nenhum termo somando, certo? Certo. Não tem nenhuma interseção, então, não tem nenhum termo de interseção, o que significa que a interseção da reta com o eixo vertical é no zero, também no horizontal. Tá bom? Então, isso aqui já é uma representação do gráfico. Claro, tem que colocar alguns pontos ainda para deixar a coisa mais clara, mas isso já é uma representação, tá? Então, esse é um jeito de fazer. Agora, se tu quiseres, por exemplo, encontrar pontos, né? A única coisa que você precisa fazer é, por exemplo, dizer se o V quadrado for 1. É só substituir ali na equação, Exato. que é Exatamente. 1 ao quadrado, que é 1, depois faço a conta. E dá. Exato. A questão é Isso aí, que ainda não temos o A, certo? certo. Só que isso não é um problema. Por quê? A é 1, Porque. Não, o A não é 1. ou é 0. Não é 0. Não, calma, A não é Não, negativo. também não. O A, a aceleração, a Ah, gente é, tem que ok. olhar os dados do enunciado. Calma. Tá tudo lá no enunciado, porque o enunciado te deu uma tabela, certo?
Olha lá. Essa tabela aqui, ela serve para você encontrar os valores de aceleração. Ok? É só você, né, tu tens o D, tu tens o V, joga esses valores em qual fórmula? Nessa que nós estamos a trabalhar aqui mesmo. D, V. Aí você encontra o valor da aceleração, percebe? É só pegar esses dados experimentais que foram feitos ali no problema. Não tem segredo nenhum. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser. Percebeu o que é para fazer? Não percebi. Não percebeu? Ok, não percebi. Cara, é pegar esses valores e jogar na fórmula. Sim, mas individualmente é um a um. Não, não. Veja, Ou só todos os um valores da e já, tabela descrevem o mesmo fenômeno, porque a só que em aceleração é constante. situações de D e V Porque é uma diferentes. reta. Sim, daí se tu jogar, por Porque é V exemplo. ao quadrado. Já percebi. Tá. Então Já tens percebi como porque achar a era aceleração só a pra questão gente aí, então? de. É só substituir, então seria. E Fica. tenta usar a calculadora. Se quiser fazer de cabeça, não vai dar, né? Meio complicado. Pois, então substituir V por 5,6, né? E substituir o D por 3. Exato. Então encontra aí o valor do A para nós, por favor. Daí tu já vai ter a equação da reta. Se tu jogasse isso na calculadora, ela te mostraria perfeitamente daí. Vou só aqui fazer. Vamos lembrar também. No caso do frente. Agora eu passo para o X. Como é que agora não tenho calculadora científica? Mas o que me deu é o A igual a 3 vezes 2 vezes 1,6 2 vezes 5,6 ao quadrado. Tá bom. Tens que ver com a calculadora científica. Pois, No como é que exame, sem a calculadora, não dá nem para Não, começar o exame, né? eu sei, eu sei. Muito bem. Mas Ah, está certo, era para ir. É 3 vezes, mas eu posso. pois pronto, bem. Vamos lá. É, eu vou, eu vou pegar a próxima questão. Mas estava certo. Sim, sim, a ideia é essa. Mas é bom chegar nos valores específicos, né? Só um segundo, deixa eu abrir a próxima questão aqui. Grupo 2. Muito bem. Vamos dar uma lida nesse enunciado. Na figura, apresenta os seus gráficos do módulo da velocidade V, duas gotas de água B de diâmetros em queda vertical em função da distância D percorrida pelas gotas. Considere que as gotas d'água podem ser representadas pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Considere o deslocamento total 2 metros da gota. Se é isso aqui, professor Já Davi. sabemos que D é 2. Existência, o trabalho realizado por FG. Aí está a perguntar aqui se o trabalho realizado pela força gravítica é Sim. simétrico, igual, simétrico, da variação da energia potencial gravítica. E aí, o que que tu achas? Se é igual ou simétrico em relação ao que? Em relação Simétrico, ao que? simétrico e é uma positiva e outra negativa. Eu acho que é isso que ele quer dizer com simétrico, certo? Sim. Não, mas simétrico basicamente respectivamente o trabalho realizado por FGE esteve. E aí, tu achas que é igual a variação de energia potencial ou tu achas que é simétrico? Acho que é simétrico. Al- Algum motivo para tu achares que é simétrico?
porque a variação de energia potencial gravítica do sistema não sei. Não, sinceramente, nem sei. Só estranho. Bem, o trabalho realizado pela FG tem a ver também com o sentido do movimento do objeto, né? Sim. Então, a ideia é o seguinte, né? Você sabe que o trabalho vai ser negativo se a força estiver para uma direção e o deslocamento para outra, Certo. ok? Então, aqui ele está a falar de queda vertical. Muito bem. Então, significa que se a gota está caindo, o Sim. deslocamento e a direção têm o mesmo sentido. O deslocamento e a força têm o mesmo sentido, certo? Certo. Isso. Muito bem. Então, eu posso afirmar que para essa convenção, o trabalho é positivo. Certo. Agora, a variação da energia potencial gravítica. Para essa mesma convenção, a gota está saindo de uma posição com um alto potencial, né? Imagina a gota aqui. Aqui está o chão. Nós sabemos que a força-peso atua para baixo. E o deslocamento também é para baixo, porque a gota está caindo. Então, Exato. trabalho positivo. Só que se a gente pensar pelo ponto de vista da energia potencial, o que que a gente tem aqui? Nós temos que aqui é o zero. Temos que aqui é a posição igual a zero, vamos dizer assim. Altura zero. Então, Certo. eu tenho que dizer que o ΔH dele, ou seja, a variação de posição, foi negativa. Porque ele estava numa posição alta e foi para baixo. E foi para baixo. Isso. Em relação, Então, em a hora que eu relação for a. avaliar a gravitacional aqui, que eu tenho que colocar mg ΔH, eu percebo então que teve uma variação negativa. Sim, então é assim mesmo. Então é simétrico, porque vão ser os mesmos valores, afinal de Só contas, que quem ao que é o W? contrário. Exato. O W, por sua vez, ele também é força, quem é a força é mg. E o deslocamento positivo, que também é o ΔH. Só que aqui, no contexto, é positivo porque o sentido da força do deslocamento é o mesmo. Ok? Exato. Muito bem. Então, pronto. Então vamos ver a próxima. Sim, sim, ainda tem a questão de ser menor ou maior. O trabalho realizado por FG é simétrico à variação da energia potencial gravítica do sistema gota A mais Terra. E é em módulo, está a perguntar aqui, se é maior ou menor do que o trabalho realizado pela força de atrito. O FR Está é a a perguntar, força de atrito. está a perguntar se a variação de energia potencial gravítica do sistema da gota A mais Terra é em modo meio SM. Se é É maior. menor É maior. ou maior. Tu achas que é maior? Então, a força de atrito do ar. Se a força potencial tem que ser maior, senão não tinha que estar parado. Hum, de certa forma, sim. Até porque quando a gente pensa no teorema trabalho-energia cinética, que é um teorema importante na física, a gente Sim. sabe que o somatório de todos os trabalhos tem que ser igual à variação da energia cinética, ok? E vamos dizer assim, a nossa gota tem variação da energia cinética, a velocidade dela aumenta. Então eu posso afirmar que isso aqui tem que ser maior que zero, certo? Sim. A gota saiu da nuvem lá com velocidade zero e a velocidade vai aumentando à medida que ela vai caindo. Mas quem são os Certo. trabalhos aqui, né? Os trabalhos são justamente o trabalho da força de gravidade mais o trabalho da força de atrito. Isso tudo tem que Exato. ser maior que zero. Senão ela estava parada. Exato. Ou então estava aí para cima. Então, é isso. Portanto, agora, se eu colocar o módulo,
eu posso dizer que o módulo da força gravítica, ela é maior. Eu provei matematicamente aqui, entendeu? Sim, sim. Que é o que eles vão Mas, querer no por exame, exemplo, entendeu? no exame eles não querem só que eu ponha a pergunta, eles querem que eu mesmo explique como está a explicar agora. É, eu acho que eles vão considerar mais se tu mostrares esses passos, né? Sei, sim, ok. Sim. Né, falar do teorema trabalho-energia cinética, que é o teorema mais importante da física, e assim vai, mostrar, né, que existe uma relação aqui. Mas o que você mostrou é bem real mesmo. É necessário que, uma vez que o atrito é sempre uma coisa contrária, sempre oposta àquilo que está movendo o objeto, né, é obviamente necessário que a força gravítica seja maior, né? Sim. Muito bem. Ah, então é isso. Agora, Agora, ponto vamos 2. para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, ainda estamos na mesma questão. Conclua se a intensidade das resultantes das forças atuam na gota A é maior nos primeiros 0,1 metros ou nos últimos 0,1 metros da queda, que se refere ao gráfico da figura 3. Muito bem. Quer saber só se a intensidade da resultante das forças é maior ou é menor? Ele está a falar ali na figura A, os primeiros 0,1 ou nos últimos 0,1? Essa é a pergunta. E o gráfico supostamente deixa isso claro. E tu tens ali o gráfico do deslocamento em função da velocidade, né? Qual então seria a sua conclusão? Você acha que a intensidade das forças que atuam na gota A é maior nos primeiros 0,1 metros ou nos últimos 0,1 metros? O que tu achas? Nos últimos. Tu acha que é nos últimos? Eu acho que nos últimos é maior porque nos últimos o resultado das forças é maior porque a força é maior porque a gravidade está. Porque ela está a ir mais rápido, está cada vez a ir mais rápido, eu acho. A gravidade Não, mas a força de permanece atrito sempre a também. mesma, certo? Certo, sim, mas. Que vai Mas mudar a força de atrito, ok? exato. A Só gravidade que mantém mesmo. veja que ele Mas está a ela. perguntar se a intensidade da resultante das forças. O que que seria a resultante das forças? Seria a soma É, das forças, ok? Claro, a força de atrito é uma força negativa. Então, no caso, a gente estaria falando da subtração da força calma, gravítica pela força de atrito, certo? a força de atrito vai aumentar. A força de atrito vai aumentando à medida que a velocidade sobe. Sim. Então, Ok. pensa comigo. Então pronto, já. Então Então, tu achas que vai, né? é Porque menor. é Vai ser menor menor, né? porque o coisa é Exatamente. negativo. O atrito é negativo. Isso. O que que vai acontecer? No começo, isso aqui é bem baixo, porque depende da velocidade. Sim, porque a velocidade é pequena. Mas à Só que medida lá que a no final velocidade a vai velocidade já é aumentando, o alta. atrito. Então, por Ok. exemplo, no começo poderia ser 10 menos 1, sei lá, porque era bem baixinha a velocidade. Só que lá no final já vai ser 10 menos 9. Então a resultante é menor no final, certo? Eu só precisava de pôr isso. Pois sim. Se tu escreveres Não a lei precisava de de pôr 10. Newton, é que tu estás a tentar fazer as coisas de cabeça, olhando, isso aí não vai dar certo no exame, principalmente. Isso deixa a gente inseguro na hora de fazer as questões. Tem que colocar as contas no papel, senão eles talvez nem aceitem, ok? Se tu escreveres, ok, mas precisa de muita argumentação matemática enquanto escreve, né? Então é melhor já Sim. fazer a conta de uma vez. Muito bem. Vamos ver a próxima questãozinha. Conclua. Ah, não, isso já foi. A massa da gota B é 4,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Determine a energia dissipada na queda de 2 metros da gota B. Muito bem. Isso aí, se ele está a falar de energia dissipada, ele está a falar da força de atrito. Ou melhor dizendo, do trabalho da força de atrito. Certo? Qual é que é a fórmula de trabalho da força de atrito? É só a A fórmula de fórmula do trabalho. trabalho é sempre a mesma coisa. Força vezes deslocamento, certo?
Deslocamento. A questão é Deslocamento, que eu sei que talvez é faltem essas 2 informações, metros. Augusto. Deslocamento é 2 metros, isso. A Agora, massa é a, aquilo for, ali. a massa já sei que é aquela. Agora, a força vai ser a massa vezes. Portanto, vai ser 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes G. Um, calma, vezes, e depois, e depois a altura. Calma, a equação do trabalho é F vezes a distância. Sim, portanto, vai ser M vezes. Vai ser 4,2 vezes 10 Eu elevado a acho menos melhor tu 3. fazeres isso no papel e me enviares uma foto depois, porque tu falando assim não fica bom. Mas o que tu tens que lembrar aqui é que o trabalho que seria realizado pela resultante das forças de resistência do ar, né? Ou no caso, se tu entenderes um pouco mais a teoria resultante das forças não conservativas, né? Forças de resistência são não conservativas. É igual a variação da energia mecânica do sistema, né, da gota B mais a Terra. Então, em outras palavras, o trabalho da força de resistência do ar é igual à variação da energia mecânica, que é basicamente o valor da variação da energia cinética mais o trabalho da força gravitacional, ok? Então, tu poderias escrever assim, ó, que o que ele está a pedir aqui, ou pelo menos parte do que ele está a pedir, ou pelo menos o caminho, não quero deixar muito claro para ti, pelo teorema da física aqui, somatório das forças não conservativas do sistema, que no caso é só força de atrito, é igual à variação da energia mecânica, que não conserva energia. Veja, quando conserva energia, quando tem conservação de energia no teu sistema, não existe variação da energia mecânica. A energia mecânica é sempre a mesma. A soma das energias é sempre a mesma, não tem perda, ok? Então a energia no início é igual à energia no fim. Só que aqui tem perda, por causa da força de atrito. Então, quem é a variação da energia mecânica aqui? É simplesmente a variação da energia cinética, ou seja, velocidade final, velocidade inicial, mais a energia potencial gravitacional, né? Que é, que é mg delta H, certo? Certo. Bem, eu preciso ir à casa de banho. Na volta eu quero que tu mostres alguma conta, tá? Ok, ok. No papel, não tem pressa, mas tente escrever bonitinho. Ok.
Pronto, voltei. Então, e aí, conseguisse encontrar esse tal desse trabalho? Não. O que que tu não conseguiu fazer? Eu estava a fazer a variação da energia cinética, 1 vezes 4,2 vezes 10 elevado a menos 3, e depois Certo? falta uma velocidade. Que é a fórmula da variação da energia cinética é mv² sobre 2. Sim. E a A velocidade pergunta inicial da particula é zero, é certo? zero, certo? Portanto, dá zero e, portanto, a variação da energia cinética vai ser só a energia cinética final, né? Exato. E mgh aqui também, mg ΔH, só que o ΔH é menos 2, certo? Menos 2, né? Isso, menos 2, porque ele está a cair, não é? Sim. Então é só essa conta, não tem muito segredo. Tu sabes fazer. Mas o problema é que tu estás sem a calculadora, né? Pois, Então vai ficar. Bem, daí é tens que muito fazer difícil. essa conta, tá? Quando tu tiveres. O importante é que tu conseguisse perceber essas fórmulas, tá? Apesar de que fui eu que falei o teorema. Então, são coisas que no exame tu tens que saber, isso não vai estar escrito lá. Talvez tenha umas fórmulas, né, no exame, mas não vai estar a Não explicação estão delas. transformadas. Isso, elas, ó, tem tudo aqui, Elas né? estão aí. Mas tu precisas entender o contexto de colocá-las, né? Esse é o problema da prova de físico-química, tem muito mais interpretação que na de matemática, né? Que aqui tem equação, mas como é que tu vai usar ela? O H é positivo ou é negativo, etc, né? Mas se tu souberes, tá tudo aqui. Tudo que precisa para essa prova tá aqui. Tem que saber interpretar, tá bom? Saber interpretar e saber transformar as fórmulas muito mais grandes, é só isso. Pois pronto. Muito bem. Então tentas terminar essa aqui. Eu vou até te enviar essas contas e se tu quiseres terminar e depois me enviar para eu corrigir, mas tu já está no caminho, é só colocar os valores, tá bom? Então está bem. A Eh, gente se fala. É assim, Diga. amanhã eu queria fazer então o horário, Eu vou te ia enviar falar meus sobre horários porque eles mudaram um pouco, tá? então já não dá para ter a esta hora todos os dias. Amanhã, não. Bem, eu já não tinha essa hora, né? Tem um rapaz nesse horário. Bem, eu não sei se eu já tinha te enviado o horário atualizado, mas eu vou te enviar aqui, tu escolhes aquilo que for melhor para ti, tá bom? Deixa eu te enviar aqui. Bem, é isso. E depois, Precisares é só uma, chamar, tá bom? ok, uma pergunta, se eu fizer o pagamento de logo várias horas, é mais barato do que estar a pagar hora a hora, né? Eu não, É, se tu leres lá a mensagem que eu mandei os preços, tu vai ver que os pacotes têm desconto. sim, para 4, 5 horas, exato, é isso, 10 horas. Isso então devo fazer o pacote, sim. Isso. Então está bem. Pois pronto. Quando precisares é só chamar, tá bom? Ok, obrigado e o Então, resto até de eu que boa agradeço. noite. Boa noite, bom Não sei. sono. Diga. Não sei se é boa noite, porque eu não sei que horas são Aqui aí. é noite Deve já. ser. São 4 horas de Para diferença, fazer que então já é então. noite. Então está bem. É. Tchau, tchau. Até. Tchau, até amanhã, não sei que horas é coisa, mas vou